Vasco está negociando a venda do futebol do clube com Marcos Faria Lamáquia, filho do dono da Crefisa e enteado da Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras. O Vasco está sem investidor há 1 ano e meio, desde que a 777 Partners foi afastada do clube pela Justiça. Vamos seguir acompanhando. Mas vamos falar de Vasco da Gama e a gente está recebendo o Lucas Moretti aqui, que é do canal Gigante Vasco. Aliás, vamos agradecer também a informação, primeira mão, essa informação de SAF, que foi do nosso amigo Lucas Pedrosa. Pedrozinha, que está de férias também, mas não consegue parar de trabalhar. Um beijo para você, meu amigo. Foi dele a informação inicial e agora está todo mundo repercutindo. Lucas, o que você sabe dessa questão da SAF? Vai acontecer mesmo? Eu quero todos os detalhes. Conta para mim. É uma grande surpresa, né? Em pleno dia 25 de dezembro, acho que o Vascaíno não estava esperando. Esperava em si a venda da SAF, né? Era uma expectativa, só que não da forma como aconteceu. Ontem o Pedrosa, como você disse, deu essa informação de que o Marco Lamáquia, que é o filho do José Roberto Lamáquia, no caso o dono da Crefisa, ele colocou na mesa do Vasco o desejo, o interesse de comprar a SAF por um valor próximo à casa de 2 bilhões de reais, e uma compra de 70% a 90% das ações da SAF do Vasco. Isso está bem avançado. A expectativa é, inclusive, o próprio Pedrosa trouxe aqui nas próximas semanas o memorando de intenção de compra já vem a ter a ser assinado. Então, assim, as coisas estão mais rápidas do que o Vascaíno esperava e a gente pode entrar aí no 2026 com essa compra da SAF acontecendo. Olha, para o pessoal entender, a SAF do Vasco para a 777, ela foi vendida a 70%. Quer dizer, o Vasco tinha 30%, né, o associativo, e o restante, os 70%, eram da 777. Em relação ao Botafogo, o John Textor tem 90% da SAF do Botafogo e o associativo fica com 10%. É claro que quando há a venda da SAF, alguns cuidados são tomados em relação de contratos e tudo mais, estatuto, tudo mais, né? Para proteger até o clube e o associativo, por mais que tenha só 10%, que é o caso do Botafogo. A gente viu esse ano até uma incerteza administrativa em relação ao John Textor vindo da Eagle, e o Botafogo Associativo chegou e falou: a gente quer o John Textor, porque tem esse poder de não poder sair trocando de qualquer jeito. Para isso que serve o associativo. Ele fica ali meio como se fosse um leão, cuidando do escudo, da história e das tradições do clube. E aí a gente está falando aí de uma Crefisa, e para quem não sabe, a Crefisa é aquela da Leila Pereira, do Palmeiras, sim, né, Vini Casagrande? Ela é o marido dela, que é o dono da Crefisa, é o filho não é o filho da Leila, ela não tem filhos com ele, é o enteado dela, que é esse que está negociando com o Vasco. E a gente está podendo falar também de uma intenção de 90%, de 70% a 90%. E 2 bilhões, né? 2 bilhões de reais, um valor bem alto, que é o que o Vasco merece, né, Vini? Então, você tocou no assunto e eu ia até fazer uma pergunta ao Lucas, primeiramente. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado. Obrigado por topar participar do programa. Esses 2 bilhões durante 5 anos, Lucas, é para quê? Para contratação, para reforma de estádio? Seria para quê exatamente esses 2 bilhões durante 5 anos? Estamos falando de 2 bilhões durante 5 anos e a gente acabou mencionando nos últimos dias 2 bilhões no Flamengo em uma temporada, para a gente ver a diferença de investimento. Mas se o Lucas souber responder isso, eu particularmente confesso que eu não sei e não entendi muito bem sobre isso, como é que seria esses 2 bilhões durante 5 anos. Você sabe responder, Lucas? Sim, é. O objetivo, assim, com o dinheiro em si é investir em patrimônio, né? Investir na melhora do CT Moacir Barbosa, que é algo, inclusive, que a gestão do Pedrinho ela já vem fazendo. O Pedrinho foi alguém que, desde o primeiro momento que pisou no Vasco, ele priorizou essa questão do CT, que estava completamente esquecido na gestão da 777. Então, assim, nas conversas que acontecem, o Marco, né? O Marco Lamáquia, que hoje é o investidor que está querendo a SAF do Vasco, com o Pedrinho, junto ali com os representantes da gestão, eles deixam muito bem claro que um dos principais objetivos é fazer com que o CT Moacir Barbosa, que há um tempo atrás estava esquecido, abandonado, se torne um dos principais CTs do Brasil, que está na hora, hoje é essencial para o futebol, né? Além disso, também investir em contratação para o ano de 2026. O Vasco tem por objetivo continuar, né, essa retomada do futebol que a gestão do Pedrinho deu ao Vasco, final de Copa do Brasil, segundo ano seguido chegando a uma semifinal. Então, essa injeção nos patrimônios do Vasco, essa injeção financeira para grandes contratações, para fazer do Vasco uma potência, né? Inclusive, tem um tempo de SAF ou ela é vitalícia? Tem esse tempo, você sabe? Não tem. A partir do momento que você compra, eles vão ficar... É do investidor. E aí deve ter também aí uma liberação ou não, né? Porque, por exemplo, no Botafogo, o John compra e ele investe. Ele faz da forma com que ele entende.
Na época da 777, ela tinha janelas, lembram? Perfeito. Em De outubro, aporte. Sim. ele precisa fazer um aporte de 300 mil. Em setembro, ele precisa E pagar eles tal esperavam coisa. até o último dia, No último lembra? dia, passava um mês, que era uma cota que podia, e eles exatamente. botavam para frente. Quer dizer, existem várias formas de se fazer a SAF. Talvez isso nem esteja ainda tão divulgado. Isso tá... Não, vai ter, como eu falei aqui no início, né? A expectativa é que já nessas próximas semanas o memorando de intenção de compra venha a ser assinado, que aí é o comunicado oficial do interesse do Marco Lamaque em comprar a SAF do Vasco. Acredito que a partir desse momento que esse memorando for assinado, as coisas vão ficar um pouco mais claras, né? Só que é muito importante também explicar para o torcedor que não quer dizer que no período de 5 anos o Vasco vai ter 2 bilhões de receita. Não, não é isso. São 2 bilhões investidos por parte do Marco Lamaque, fora a receita que o Vasco faz ali anualmente, né? Com venda de jogador, premiação. Sim. Então há uma expectativa muito grande da torcida com relação Eu só a isso. acho o seguinte, independentemente de qual seja a SAF, eu acho que tem uma pessoa que deveria ficar no Vasco da Gama para poder agregar, que se chama Pedrinho, esse que é atualmente o presidente. Para mim, o esforço que ele vem fazendo durante essa temporada para, entre aspas, resgatar o valor do Vasco da Gama é extremamente importante. E ontem, assim, durante o final de semana, eu pude ler que ele estava pensando em sair. Eu acho que seria uma perda absurda para o Vasco da Gama e também para o futuro dono da SAF do Vasco da Gama. Porque você ter o Pedrinho no dia a dia do Vasco da Gama vai te ajudar demais, vai agregar demais ao valor do Vasco da Gama. Eu acho que tem que ter esse esforço para o Pedrinho continuar. Não sei o que está acontecendo nos bastidores, se de fato ele está cansado, porque é uma cobrança, uma exigência muito grande. Imagina a saúde mental do Pedrinho e ele não precisa passar por isso. Muito pelo contrário, ele está fazendo isso apenas por amor ao Vasco da Gama. Então acho que o futuro dono da SAF aí do Vasco da Gama deveria conversar com o Pedrinho para ele continuar, independentemente de qual seja o cargo dele. E olha só, tem um detalhe importante disso. Você tem essa informação, Lucas, em relação ao Estatuto do Vasco? Quantas vezes ele pode ficar no triênio? Já completou O Pedrinho? Ele Sim. pode repetir mais um triênio? Pode. E depois pode mais um, não? Não, é no máximo 2. São no máximo 2. O Fluminense, inclusive, viu isso agora com o Mário, né? Isso é muito comum. Você ter um tempo para você se reeleger e depois você não pode mais. Em relação a isso que o Vene estava falando, o presidente Pedrinho teria afirmado para dirigentes do clube que não deseja disputar a eleição do ano que vem. Não há, obviamente, uma decisão oficial dele, ele não falou isso publicamente, mas isso foi falado numa reunião, assim, de forma informal mesmo, né? E que ele vai cumprir, obviamente, o mandato dele até o fim. Porém, ele já havia citado anteriormente o desgaste com a política vascaína, com as ameaças à família dele. E um detalhe que muita gente pode não lembrar, e assim, eu sempre falo isso aqui nesse programa, eu acho que o Lucas tem essa opinião que ele já verbalizou aqui. Eu acho que o Pedrinho é um cara, não tenho certeza, de extrema importância aí eu acho que para o Vasco ter se mantido de pé nos últimos 3 anos, né? A gente entendeu que a 777 era muito nociva ao Vasco, a sua história, a sua estrutura, mas ninguém teve coragem de ir lá peitar e tirar a 777. A gente não sabe o que estaria acontecendo hoje com o Vasco se ela tivesse ainda dentro do Vasco da Gama. E outra coisa, para fazer isso, o Pedro, além de colocar a saúde mental dele em xeque, a saúde mental da família dele em xeque... Financeira, porque ele botou os bens também. Exatamente isso, a saúde financeira dele. Porque para ele conseguir fazer tudo o que ele fez de forma positiva no Vasco, ele teve que pegar todos os bens dele. Aquele que ele construiu como cidadão, com o CPF dele, construiu, comprou a casa, comprou o que ele tem, tudo que ele tem, ele fez trabalhando. Esse cara é muito trabalhador. Ele pegou tudo que ele tem e botou o nome do Vasco para ser garantia. Vocês têm noção? Você falar que é vascaína beça, você faria isso pelo Vasco? Pegar a tua casa que você trabalhou a vida inteira para comprar e colocasse no nome do Vasco para garantir um monte de coisa que você nem sabe se ia dar certo? Então, o Pedrinho fez isso. Então, assim, esse cara é muito gigante na história do Vasco, não só como atleta, mas, sobretudo, como presidente. Ele salva o Vasco. E ele é muito importante nesse resgate do Vasco. E, assim, o que eu entendo é que ele tem uma parceria muito grande com a Leila. Um bom relacionamento, vamos dizer assim, que é essa questão da Crefisa. Ô, Lucas, talvez você possa não saber, mas a história da SAF do Botafogo, e eu acompanhei isso muito de perto, com grandes amigos, inclusive o do César, que foi o presidente da época. O do César escolhe o John Textor, como ele diz, aos 45 minutos do segundo tempo. Existiam outros 2 investidores que o Botafogo estava vendo para vender. E aí, no final do ano, o John apareceu daquele jeito bem John Textor. E o do César olhou e falou assim, é esse cara. E eles têm um relacionamento ótimo até hoje.
sabe? O Durcésio é um cara muito importante nessa transição. E eu falo, tem que ser um presidente muito bom para você fazer essa troca de associativo para SAF. O Botafogo só deu muito certo porque era o Durcésio lá. E eu falo isso publicamente. E eu acho que tem que ser esse cara aqui para fazer essa transição com a SAF. Eu acho que isso vai acontecer porque já está acontecendo com a Crefisa por conta dele, né, Lucas? Primeiro só falar um pouco do Pedrinho, porque eu acho o Pedrinho realmente um cara sensacional. Eu, Lucas, já critiquei muito ele. Eu acompanhava o programa, o Pedrosa também em alguns momentos chegou a criticar o Pedrinho, porque eu acho que ele errou. E é normal um presidente errar. Ele está há 2 anos já na frente do Vasco. Só que a gente colocando na balança são muito mais acertos do que erros, né? Hoje eu citei o CT. O Pedrinho foi alguém que olhou o CT hoje do Vasco está longe do que deveria ser do tamanho do Vasco, só que é um CT, a gente vê um CT. O Vasco está pelo 2º ano seguido, chegando a uma semifinal de Copa do Brasil. Depois de 14 anos, chegou a uma final de Copa do Brasil. Então, eu acho que o vascaíno, ele voltou a ter esperança de conquistar algo, isso tinha sido apagado. O Pedrinho é alguém que assinou um contrato com a Nike, que é válido, né? Sim, a gente tem claro. a Nike, o Vasco tem a Nike para o ano que vem. Fora a possibilidade de um novo patrocinador master pagando o dobro do que pagava a Betfair. Então, assim, a gente está falando de um presidente que está olhando para o Vasco como talvez nenhum outro tenha olhado nesse século. Eu acho muito importante. E essa aproximação do Pedrinho com a Leila, eu acho que é algo ideal para esse novo investidor. É claro, não é a Leila que está negociando com o Vasco, é o Marco Lamáquia, é o filho do José Roberto Lamáquia, né? A Leila não é a mãe, mas tem aquela aproximação natural. E... Até porque ela é presidente de um clube, né, gente? Então a gente tem que entender certamente, que ela não vai botar no jantar de Natal eles conversaram. E a gente entende, né, Leila? Tá certíssimo. Isso. Não, é isso. Não, eu vou te falar, eu falei, antes de entrar aqui na hora, eu falei até com um amigo da página Nossa Palestra, palmeirense, ele falou que lá o clima ficou muito ruim com essa situação da Leila, entendeu? Porque eles imaginam assim, pô, o dinheiro vem pra cá. Será que vai ter que dividir? Sim. É óbvio, eu também pensaria. Não, os conselheiros do Palmeiras não vão querer nem um pouco isso. Não. Inclusive ontem já começaram a falar. A Leila depois dessa tem que sair e tal. Não, enfim. E no ano passado, o José Roberto Lamáquia, ele chegou aí em Nova York para comprar as ações direto da 777. Foi feita até uma proposta. Só que quando isso vazou, o objetivo não era vazar, os conselheiros do Palmeiras fizeram um escândalo, porque a Leila estava reelegendo, né? Lutando para ser reeleita no ano passado, e as coisas acabaram esfriando, sumiu. A Leila conseguiu a reeleição e isso voltou. Só que a Leila lá no Palmeiras também está tentando aumentar o mandato para postergar mais 3 anos. Ela quer mudar o estatuto. Claro, para ela continuar. Né? E aí por isso que tá o Marco Lamáquia aí na frente das telas. E tá certo, né? E tá certo o torcedor palmeirense ficar bravo. Tá certo. Que eu também ficaria. Eu ficaria Se também. eu achar que o John vai comprar um outro clube no Brasil, vou ficar enciumada. Né, eu vou achar. Exato. É conflito de interesse. Por mais que Palmeiras e Vasco sejam 2 torcidas que se dão muito bem há anos, né? Uma questão histórica, mas. Amigos, negócios à parte, né, Lucas, vamos pegar o caso recente que aconteceu aí, quando o Vasco da Gama pegou um empréstimo com a Crefisa, que foi antes, inclusive, do jogo contra o Palmeiras. Na ocasião, a torcida do Palmeiras já ficou revoltada por conta disso. Como se fosse, assim, um pré-aviso, vamos comprar o clube em breve. Como se fosse isso. Só que a Leila, teoricamente, ela não tem nada a ver com a situação. É o enteado dela, enfim... É uma situação complicada. Perdão, mas abrindo até mais essa questão do contrato, né? Porque esse empréstimo que a Crefisa fez ao Vasco, ele tem uma data de vencimento até o final de 2027, que é exatamente quando a Leila Pereira sai. E se não pagar, 10% da SAF vai para a Crefisa. Então, assim, tem muita coisa aí nesse meio que... Sempre tem, né? Mas eu acho que o que o torcedor precisa entender é o que a gente já falou tanto aqui, a importância desse cara. E vou dizer, Pedro Paulo, meu amigo, Pedro é um grande amigo meu. Eu sei que deve estar cansativo para você, porque a política do Vasco, ela sempre foi muito latente, muito difícil. Até a eleição do Vasco é difícil, ela é diferente, ela é feita de forma indireta. Ela é muito diferente do que tudo que a gente se vê no Brasil. A eleição do Vasco teve pessoa morta votando, é mentira minha? Não, é verdade. Não, e sério até a estrutura, ela é feita de forma indireta. A estrutura do Vasco é diferente. Então, assim, é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil. Mas, Pedro, deixa eu dizer um pouco. O Vasco ainda precisa de você, meu amigo. Ainda precisa de você mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho, só mais um negocinho. Porque eu sei de cadeira como que essa transição para a SAF é complicada e precisa ser feita com alguém que tem
capacidade, com alguém que não tenha vaidade, com alguém que não queira nada do Vasco, somente o bom momento do Vasco. Porque isso, Lucas, é muito importante. Quando a gente pega um presidente ou alguém que vai ser um dirigente, tem duas formas dele lidar com aquele clube, né? Ou ele entender que o que ele faz é para ajudar, ou ele querer aparecer mais que o próprio clube, né? E quando o cara quer aparecer mais, que às vezes não quer nem dinheiro, ele só quer aquela coisa de ser o dono, de ser... Quando isso acontece, isso prevalece, não dá certo. No caso do Pedrinho, a gente sabe que ele fez tudo pelo Vasco, pelo amor que ele tem. Ele é meu amigo. Eu não sei se você já teve uma sorte de trocar uma ideia com o Pedrinho, o Vene já teve. Eu tive essa Basta sorte. você conversar 10 minutos com esse cara, que você vê como ele ama o Vasco da Gama. E como tudo que ele fez foi pelo Vasco da Gama. Então, Pedro, o Vasco precisa mais um pouquinho de você. Mais 3 anos para consolidar essa SAF. É um momento sempre delicado e tem que estar à frente quem escolheu. Que no caso o Pedrinho, se isso acontecer mesmo, vai ter escolhido a Crefisa, né, Lucas? Sim, Não, é importante demais, né? A gente tem mais esse ano, é o último ano do Pedrinho como presidente do Vasco. É novembro a eleição? A eleição novembro é de 26. Isso, novembro de 26 Alguém agora. já falou se vai se candidatar à oposição a Pedrinho? Cara, assim, o nome que mais circula é o nome de Euriquinho, né, nos bastidores, assim. Nossa, fica Pedrinho. O nome dele toda eleição é o mesmo nome, né? Então, assim, eu acho que a figura do Pedrinho é essencial, cara. Eu, Lucas, não vejo o Vasco nos próximos 3 anos, né, a partir de 2027, sem a figura do Pedrinho. Eu falo abertamente isso. E ainda mais com a possibilidade de venda de SAF, essa relação que ele tem com o José Roberto Lamáquia, com a Leila. Então, assim, é um casamento, acho que tem tudo para dar certo. E como né? ficaria? Vamos dizer que não importa se ele vai ficar não mais 3 anos, ele tem mais 9 meses, né? 10 meses pela frente, né? E vamos supor que isso se executa. Você sabe mais ou menos quanto tempo? Porque, por exemplo, o Botafogo, ele demora um tempinho para o John assumir. Ele vende Em abril, não é isso? Ele começa em abril e vende dia 24 de dezembro. Então, ele ficou ali para 5 meses para ele assumir de forma efetiva. Essa informação já tem? Obviamente não, né? Então, não, mas eu acho que tudo muito... Ainda é especulação, na verdade, né? É uma especulação, mas acho que está mais avançado. Acho que não está mais avançado do que a gente Não, imagina. avançado tá, que se foi o Pedrosa que deu, é porque E tá tem avançado. outra coisa, todas as vezes que uma empresa foi mencionada como possível dona da SAF do Vasco, o Pedrinho publicamente negou, né? E dessa vez, até o momento, silêncio. É verdade. Silêncio. Talvez o silêncio responda a muita coisa. Sim, com certeza. É verdade. Então não tem essa informação. Não, mas só para... Acho que é válido trazer a comparação, você falou do Botafogo, a venda do Vasco para 777, ela começou também em meados de novembro e no ano seguinte a venda foi concluída em agosto. Então um período aí de 8 meses normalmente. Bastante. Né? Bastante. Sim. Bastante, Vene. O Botafogo foi menos. E tem uma outra preocupação, como é que fica a situação também da montagem do elenco em relação a isso? Porque a gente está vendo aí um processo de transição para a SAF. E aí, como é que vai ser a montagem do elenco? Eu confesso que eu fico com essa dúvida também. É importante o lado institucional, SAF, bacana, mas também tem que pensar no campo e bola. E no campo e bola a gente vê um Vasco com uma crescente muito boa. Querendo ou não, chegou uma final de Copa do Brasil, por pouco acabou não sendo campeão. Então, assim, tem que continuar também se preocupando com o campo e bola. Mas olha não como só é que o lado institucional. Olha... E assim, a gente está falando também de um Pedrinho que, querendo ou não, ele conhece de futebol, né? Ele conhece as nuances da bola. Então, acho que não vai ficar esquecido. A minha preocupação é, o processo não pode parar. Claro que tem que ser de uma maneira paralela, né? Você dá continuidade a essa intenção da venda da SAF, mas ao mesmo tempo você não pode esquecer do campo e bola. E o Vasco, ele tem um diretor que particularmente eu tenho gostado bastante do trabalho dele, que é o Admar Lopes. O cara trabalha em silêncio, pode passar por aí na esquina que ninguém deve saber quem é Admar Lopes, que ele dá pouca entrevista, mas tem trabalhado muito bem. É só a gente ver a janela de transferência no meio da temporada, como foi importante para o Vasco da Gama, não só nas chegadas, mas também em algumas saídas. Então, acho que assim, Pedrinho, eu vou dar minha opinião, e é igual a sua. Pedrinho, para mim, é de suma importância para o Vasco da Gama, não é nem para o torcedor, é para o clube instituição Vasco da Gama que o Pedrinho continue. Porque o trabalho que ele vem fazendo é um trabalho assim... Tem erros, como o próprio Lucas disse aqui, mas não tem jeito. Quem não tem? Quem não vai errar? Quem mas não é tem erro, muito gente? mais acerto do que erro. E eu gosto de fazer só uma comparação. É como se o Vasco tivesse naquele ano de 2013 do Flamengo. A única diferença, sabe qual foi? Que na ocasião o Flamengo acabou sendo campeão da Copa do Brasil. Esse ano o Vasco acabou não sendo campeão. Pelo detalhe, né? Exatamente, porque senão seria basicamente o mesmo ano.
quando você está reiniciando uma história de uma grande instituição que é o Vasco da Gama. E assim, o torcedor tem que pedir para esse homem ficar, hein, Lucas? Eu também acho. E a gente sabe que em alguns momentos da trajetória dele, muita gente criticou ele de forma até muito pesada, né? E eu acho que esse é o mal do nosso século, o cancelamento, eu acho isso péssimo. Mas pode ter certeza que tem muito mais acerto do que erro. E pode ter certeza que a figura deste cara dentro do Vasco é importante para a vida do Vasco. Para o Vasco seguir com um clube com dignidade financeira, um clube que pode estar na praça brigando por título. E o que ele fez de levar o Vasco para a Copa do Brasil, com o tanto de investimento que o Vasco podia ter, o mercado hoje, gente, está inflacionado. Se você olhar quanto que o Palmeiras investiu, quanto que o Flamengo investiu, quanto que o meu Botafogo investiu, e quanto que o Vasco investiu, quanto que o Vasco pôde brigar ali e brigou por um título, Lucas, isso é um trabalho muito bem feito, Lucas, de muita organização para o Vasco. Não, com certeza. Volto a repetir, para o futuro do Vasco, o Pedrinho é uma pessoa, assim, especial, ele tem que estar presente. E, acima de tudo, o que eu acho muito importante do que o Pedrinho está fazendo no Vasco. Quando o Vasco ele foi vendido para 777 em 2022, o Vasco ou era vendido ou não tinha um futuro. Essa era a realidade. O Vasco estava completamente largado. Se não fosse vendido, eu não sei o que seria do Vasco ali naquele momento. E a melhor coisa que o Pedrinho trouxe para o Vasco tá com expectativa de venda. Isso é bom. Só que se a venda não acontecer, o Vasco tem um planejamento para 2026. O Vasco vai fazer contratações, o Vasco vai disputar, o Vasco vai brigar. E é algo que tem muito na conta do Pedrinho. Então, assim, a venda a gente tem que ficar animado, o vascaíno em si tem que ficar animado, com certeza. Mas saiba que se não acontecer, o Vasco vai estar em boas mãos também. Muito bem. E o zagueiro Lucas Freitas pode estar de saída do Vasco para atuar no futebol turco. Você tem, Lucas, informação sobre isso? Sim, o Lucas Freitas foi um zagueiro contratado pelo Vasco no início do ano passado, né? O Lucas Freitas foi um jogador que veio nessa reformulação que o Vasco fez no início da temporada, e não, no ano passado não, nesse ano. É um jogador que tem 50% dos direitos econômicos ligados ao Vasco e os outros 50% dos direitos econômicos ligados ao Palmeiras. É um jogador novo, jovem, e o Vasco também tem pelo lado esquerdo, além do Lucas Freitas, o Robert Renan. Então são dois jogadores jovens e o Vasco planeja para 2026 contratar um jogador mais experiente ali para o setor defensivo. Então, sabendo da qualidade que tem o Robert Renan, o Vasco espera manter o Robert Renan para a próxima temporada, trazer um jogador mais experiente e fazer negócio pelo Lucas Freitas. É uma proposta da Turquia, tá? Não tem ainda o nome, mas é um clube da Turquia que está interessado na contratação do Lucas. A gente falou desse jogador algumas vezes aqui no programa, né? Ele, foi bem, assim, ainda com uma irregularidade na temporada, mas eu acho que isso passa muito da defesa do Vasco, até a chegada da dupla Cuesta e Robert, isso aconteceu muito, né? É muita instabilidade para todo mundo, né, Vini? Mas ele é um garoto com qualidade, né? Até mesmo por conta das escolhas do Fernando Diniz, né? Que em determinado momento chegou a improvisar o Hugo Moura na zaga. Então, assim, ele enfrentou dificuldade. Eu não acho um jogador terrível, ruim, pelo contrário, mas eu entendo também ele buscar novos ares, porque, assim, com todo respeito ao Lucas, o Robert Renan chegou voando a zaga vascaína. Para mim, é um jogador que tem muita qualidade e se encaixa melhor no estilo de jogo do Fernando Diniz. Então, eu não vejo nenhum absurdo o Lucas Freitas deixar o Vasco da Gama e o Vasco, obviamente, buscar uma reposição ao mercado, porque você não pode perder um zagueiro, ficar sem nenhum zagueiro e o Diniz continuar improvisando jogador no setor defensivo. Muito bem. Vamos ao que interessa para a torcida Cruz Maltina. A boa notícia é que o Vasco está negociando a venda da SAF para o filho do dono da Crefisa. Sem recurso do investidor há 1 ano e meio, o Vasco, com a diretoria do presidente Pedrinho, hoje no controle da SAF Cruz Maltina, está negociando com um novo interessado de comprar a SAF do Vasco. É ele, Marcos Faria Lamáquia, 47 anos, filho de José Lamáquia, marido da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Eles são os donos da Crefisa, que já patrocinou o Palmeiras, agora não patrocina mais. O Pedrinho, o presidente do Vasco, que está tratando do negócio diretamente com o interessado. Pedrinho vai continuar tratando. Hoje não temos nenhuma novidade ainda no caso, estamos em cima tentando apurar se a coisa evoluiu. O Pedrinho, inclusive, já adiantou a aliados na última terça-feira que ele vai tratar do caso da venda da SAF, mas que não será candidato à reeleição para a presidência do Vasco triênio 2027-2029, com a eleição marcada para o fim de 2026. Ele alega desgaste na política do clube e episódios lamentáveis envolvendo a sua família,
pelo que o cargo tem, perda de jogos e a torcida revoltada. Lembrando que a divisão das ações da SAF vascaína hoje está da seguinte forma: 30% pertencem ao clube associativo Vasco, 31% pertence a 777 Partners, que os comprou com os aportes em 2022, e 39% estão em discussão da arbitragem. Vamos aguardar desenrolar tudo isso, podemos ter novidades nos próximos dias. Para terminar, em relação ao futebol do Vasco, o mercado da bola, o Vasco continua interessado no atacante Breno Lopes, 29 anos, do Fortaleza. Não vai ficar, Fortaleza disputa a Série B, o salário dele é muito alto. Vasco, São Paulo e Vitória estão interessados no jogador. Nos próximos dias poderemos ter novidades, Bruno. E tudo resumido então pelo Cícero, envolvendo o mercado, envolvendo o futuro do Pedrinho e principalmente o futuro da SAF. Mari, como é que você vê, então, essa possibilidade de uma pessoa que tem, claro, seus negócios independentemente, né, da presidente do Palmeiras, porém é enteado dela? Como é que você enxerga? É esse parentesco, né, que aproxima Leila Pereira e provavelmente o futuro, enfim, comprador da SAF do Vasco. Assim, eu imagino que vão problematizar, né, quando as coisas acontecerem. Já algumas coisas, já quando o Vasco pegou o empréstimo da Crefisa, fica tudo muito ligado. Mas eu acho que para o Vasco é uma oportunidade boa, assim. O Vasco ele precisa urgentemente reencontrar uma SAF, dessa vez uma SAF comprometida com o que o clube necessita. E essa aproximação do Pedrinho já com essa família faz muito sentido, né? Ele já falou publicamente que ele elogia a Leila pela gestão, como ela trabalha, ele se espelha nela, ele acha que ela faz o trabalho muito bem e isso é verdade. Então, acho que pode ser uma boa, sim, pro Vasco. E a gente tá falando de uma compra, de um empresário, alguém que tem um rosto, que tem um nome. Porque naquela história toda da 777 era muito abstrato o que acontecia e acabou que até tinha um rosto de início, né? Depois esse rosto sumiu. Nunca precisou dar uma satisfação quando os problemas apareceram, Mari. Exatamente. Agora, essa pessoa, ela já é muito mais acessível, né? Ela, de fato, existe e ligada a vários negócios. Então, acho que pelo menos dessa vez, talvez o Vasco ele tenha mais controle sobre a situação. Se é Vasco